Aí, obrigada. Voltei para todo mundo? Então, quando a gente fala em longevidade, gente, a gente está falando de uma longa duração de vida. E a gente vem por um processo que essa longevidade está cada vez mais presente na população, né? A gente vê idosos aí com uma excelente qualidade de vida. Sendo que o envelhecimento, ele é um processo irreversível, né? Não tem como a gente fugir disso, a não ser que a gente morra antes. Então, assim, é irreversível, ele é heterogêneo e individual. Então, a gente tem aquelas pessoas que envelhecem de uma forma muito sadia, muito ativas, e a gente tem aquelas pessoas que têm um envelhecimento muito doente, né? De múltiplas doenças e também de múltiplos fármacos envolvidos nesse envelhecimento. E aí, gente, é um processo que a gente tem, geralmente, uma perda progressiva das funções. Então, a pessoa ela vai perdendo a capacidade de executar funções que ela fazia na vida, né, normal. Então, isso traz uma preocupação para nós, como profissionais de saúde, de pensar na mente dessa pessoa, como que ela está, quem cuida, como que é o cuidado. Se eu estou fazendo, eu vejo muito isso em idosos, por exemplo, o apetite cai, diminui, porque a gente vai ver que eles têm uma diminuição da sensibilidade, do paladar também, tá? Do olfato. Os órgãos, eles vão funcionando menos sensivelmente, né? Mais devagar. Isso faz com que eles tenham menos atração pela comida. Então, quando esse idoso, ele não tem um convívio familiar satisfatório, ele não tem a parte de segurança alimentar e nutricional de qualidade, a gente vai ter processos aí envolvidos com desnutrição, perda de peso e sarcopenia. Vocês já ouviram falar em sarcopenia? Esse conceito? Sarcopenia é muito comum em idosos, a gente vai ver um pouco sobre isso. Então, gente, o nosso papel enquanto profissional é fazer com que esse envelhecimento tenha uma qualidade, né? Tem até um vídeo que eu vi, eu procurei para trazer para vocês e não vi. É um vídeo que tem 2 idosos. Um é o mesmo idoso, só que ele acorda em casa cedo, aí ele põe o tênisinho dele, ele consegue agachar para pôr o tênis, vai fazer a caminhadinha dele, volta, toma café, senta, lê o jornal, e esse mesmo idoso numa cama de hospital, recebendo medicação, com aquela vida que a gente sabe que é muito mais difícil. Então, são situações diferentes. E o que faz a gente ter uma situação ou outra? Vem do lado da infância, né? Como que a gente vai levar essa infância, adolescência, vida adulta e o envelhecimento. Então, o envelhecimento, a gente tem várias alterações que são naturais, não tem como, gente. Eu falo que depois dos 30 a gente já começa a sentir, né? Cansaço, a gente vai perdendo elasticidade da pele, principalmente, começa a ter algumas alterações fisiológicas que a gente precisa tentar reverter, né? Minimizar o impacto do processo. Isso acontece, gente, no meio da idade e na idade avançada, tá? É um processo natural. Ele é sequencial, acumulativo e irreversível. Então, não tem, eu não quero, né? A gente sabe que não tem jeito. E esse processo, gente, de envelhecimento, ele aumenta essa possibilidade de morte. Então, a gente vai sempre lidar com o envelhecimento e a morte de uma maneira muito perto, tá? E aí, quando a gente fala de organismo, a gente vai ter o indivíduo idoso e a gente vai sempre lembrar daqueles idosinhos, né? É difícil a gente ter um idoso que tem massa muscular preservada. Vocês já repararam nisso? Eles começam a perder o braço, vai ficando mais flácido. Aqui nas pernas, a gente observa, eles não têm acúmulo de massa magra, panturrilha, tá? A gente observa isso. E o depósito de gordura abdominal. Esse é um processo natural do envelhecimento, que ele começa a diminuir massa magra e aumentar a massa de tecido adiposo, tá? A senescência, gente, essa senescência, ela vai ter uma relação muito próxima ao risco de morte. Tá? Então, quando a gente fala dessa fase de senescência, é daquele indivíduo que está caminhando para a morte. E aí, aqui a gente vai ver, quando vocês forem estudar dietoterapia, vocês vão ver que é um assunto bem delicado quando a gente fala de cuidados paliativos, por exemplo. Então, se você tem um idoso, ontem a gente teve um caso no hospital, um idoso com um tumor
que metastou, né, formou o corpo inteiro, 78 anos, e passou por uma avaliação, ele não tem um prognóstico favorável, não tem uma meta terapêutica para ele. Qual que é a função da equipe de saúde? Trazer qualidade de morte para esse paciente, né? A qualidade de vida enquanto ele está vivo e as melhores condições que ele tem para ir à morte. Por quê? Alguns processos a medicina ainda não consegue frear e tratar, né? Então, processos muito invasivos com idoso a gente não faz. Esses casos de, por exemplo, câncer avançado que metastou o corpo inteiro, a gente não vai fazer o tratamento, a gente só está agredindo o paciente. Então, isso vai muito também de conversa e conduta com a família, tá? E aí a gente tem dois campos de estudos diferentes quando a gente fala de envelhecimento. Um é a geriatria, é uma área, gente, que está cada vez crescendo mais, porque a gente está tendo cada vez mais idosos. A Anápolis, vocês já viram o tanto de idosos que a gente tem em Anápolis? A gente tem muito idoso em Anápolis. Então, quem gosta de idoso, a área de geriatria é uma área muito promissora, porque a gente tem esse aumento aí da longevidade. As pessoas vivem mais tempo. E as pessoas querem viver com qualidade, ninguém quer viver com dor, doente. Né? Então, a geriatria, ela vai ter esse foco de trazer assistência para as pessoas idosas. A gerontologia, ela estuda o envelhecimento, tá? Quando a gente fala de gerontologia, é o estudo de métodos para prolongar a vida. É diferente da geriatria, tá? E essas duas áreas estão crescendo muito na medicina. A gente vai ver isso bem presente, mais até do que pediatria, que a gente tem mais hoje, mais pessoas até idosas que pessoas nascendo, tá? Quando a gente fala de envelhecimento populacional, gente, olha só, em 2000 a gente tinha mais ou menos 12 milhões de idosos no mundo, tá? Em 2025 a estimativa é que a gente tenha quase 32 milhões de idosos. Então, alguns países têm expectativa de vida maior de 80 anos. No Brasil, a gente ainda não está nessa faixa, a gente está em torno de 72 a 74. Né? As mulheres, ela têm uma expectativa de vida maior do que os homens. Por que vocês acham que a mulher tem uma expectativa de vida maior que a dos homens? Mulher cuida muito mais. Mulher cuida muito mais, né? A questão até mesmo de exames preventivos, quando a gente pensa em câncer. Quais são os dois tipos de câncer que mais agridem as mulheres? Câncer de mama e câncer de ovário, colo do útero. E homem é pulmão e estômago. A mulher, ela faz a prevenção desses cânceres todo ano, gente, espera-se, né? E homem não faz. Homem tem fatores de risco associados e eles não previnem. Então, a gente tem a expectativa de vida feminina bem maior que masculina. Ao mesmo tempo que a gente olha, por exemplo, para as taxas de morte por acidentes, é muito mais homem. Briga de trânsito, acidentes que envolvem o uso abusivo de bebida alcoólica, geralmente são homens. Né? Então, os homens eles estão mais relacionados a esse tipo de morte, enquanto as mulheres têm um fator de prevenção e de cuidado maior. Tá? E aí, o que acontece no envelhecimento, gente? Além, assim, ele é um processo natural, ok, assim como a gestação. Só que a gente passa por algumas mudanças no corpo fisiológicas e que são perceptíveis, tá? Essas mudanças faz com que essa pessoa, ela vai diminuindo as suas atividades. Então, é difícil a gente encontrar uma pessoa de 70, 80 anos que não tem diabetes, pressão alta, ou que não seja obesa, que tenha sobrepeso, que não tem colesterol alto, né? São pessoas que vão acumulando isso até a terceira idade. E além delas terem as doenças crônicas que vêm de coisas que ela viveu a vida inteira, ela tem mudanças que acontecem naquela idade que ela não tem muito o que fazer, tá? Então, o que acontece? Eles têm uma redução de capacidade funcional dessa pessoa, ela não faz mais aquilo que ela conseguia fazer antes. Alteração no paladar, então elas sentem menos o gosto da comida. Modificação na composição corporal, altera processos metabólicos e o trato gastrointestinal também fica mais lento. Tá? Então, a gente tem um idoso, aquela pessoa é como se aquela pessoa estivesse entrando num processo de slow, né? Ela vai diminuindo o funcionamento de uma série de órgãos e de funções. E aí, a sarcopenia, gente, ela é uma característica muito visível em idosos. Se vocês pensarem em algum idoso que vocês conhecem, pensem no braço do idoso, assim, que é uma medida bem visível da gente enxergar a massa muscular. Braço e panturrilha.
geralmente a gente vai ver aquela pele enrugadinha, né? A gente fala até que faz um pêndulo. Você levanta o braço, vai fazer a medida, ela forma um pêndulozinho só de pele, tá? Por quê? Ele tem fisiologicamente essa troca. Aonde era massa muscular, passa a ser gordura, tá? E aí ela diminui essa massa muscular. Consequentemente, essa pessoa ela tem menos força para executar as funções. Então, ela não consegue correr, ela caminha mais devagar, ela se cansa mais fácil pela diminuição de massa magra. A sarcopenia, gente, ela é progressiva, tá? E se a gente não trabalha contra a sarcopenia, essa pessoa ela vai entrar num estado que, assim, ela não consegue, por exemplo, eu conheço um idoso de 77 anos, é um idoso jovem, a gente pode falar assim. Ele acorda, vai pro sofá, fica no sofá, dorme, aí recebe a comida na mão, ele não levanta nem para fazer o prato. Aí ele come, ali o prato fica, até a esposa pegar, dorme, ele se levanta para ir ao banheiro. E aí, quando ele precisa, por exemplo, vou ao mercado, vou ao shopping, ele não consegue, porque ele não dá conta de fazer caminhadas. Enquanto a esposa, de 76, é ativa, limpa a casa, faz a bicicletinha dela todos os dias. Então, se a gente for pensar pela lógica, quem vai morrer primeiro? Quem tem uma qualidade de vida melhor? Né? Então, a atividade física, junto com uma dieta que tem uma quantidade de proteína satisfatória, vai evitar a sarcopenia. Se a gente não trata sarcopenia desde o início, a gente vai ter esse idoso com perda muscular acentuada e muito grave, tá? E isso vai estar relacionado diretamente à qualidade de vida desse idoso. Uhum. Gordura. Até exatamente. Até para fazer aquelas forças de contração muscular, o músculo fica machucado, porque ele não tem força mesmo muscular. Então, é um processo que a pessoa ela vai definhando, eu falo. E sente muita dor. Assim, eu tava conversando isso, o que acontece? Que isso? Pessoas de 50 anos que não são ativas, oi? Tem uma chance muito grande de ter uma velhice com muita dor, sem qualidade, da pessoa ficar dependente de remédio. Essa figura aqui está em inglês, mas eu trouxe o resumo dela em português. A sarcopenia, que é essa perda progressiva de massa muscular, troca por massa gorda, ela está relacionada a várias situações fisiológicas, tá? Então, é normal do idoso fazer essa troca. Só que a gente precisa desacelerar esse processo, tá? Então, está relacionado com disfunção mitocondrial a nível celular, tá? Alterações do número e das funções de células satélites. A gente tem uma variação dos níveis hormonais nas pessoas idosas. Geralmente, eles têm um decréscimo da produção hormonal, principalmente mulher, tá? Se a mulher não faz reposição hormonal, ela sofre muito e tem uma tendência maior aí à sarcopenia. Sedentarismo e é um indivíduo que vai ter esse aumento de fatores de citocinas pró-inflamatórias, tá? Que vai fazer com que ele fique o corpo todo inflamado, com respostas inflamatórias muito agudas. Então, a sarcopenia, ela está relacionada a dois desfechos principais, que é a fraqueza e a imobilidade. O que a gente pode fazer para melhorar isso? A atividade física, tá? Cortou aqui a foto, é a atividade física e a oferta de proteína adequada. Qual que é o nosso maior problema com a oferta de proteína adequada? Eles não gostam de comer carne, por exemplo, carne vermelha. É raro o idoso que come carne vermelha. Quem convive com o idoso sabe, eles não gostam de carne vermelha, por exemplo. E a nossa proteína de alto valor biológico. É bom quando eles aceitam ainda ovo, frango, tá? Mas assim, a gente tem uma dificuldade na oferta de proteína para eles. Nós temos, nessas pessoas idosas, elas são, como é que fala? Tem uma palavra para isso. Que elas fazem uso de vários medicamentos. Que remédio que a senhora usa? Aí ele tira uma sacola, né? Toma isso aqui, minha filha. Então, uns 10 remédios. É remédio para colesterol, para pressão, para diabetes, omeprazol. Eles adoram tomar omeprazol.
Tem remédio para tudo, vitamina, enfim. E aí a gente tem algumas interações medicamentosas que estão relacionadas diretamente com o estado nutricional. Tá? Eu vou mostrar isso aqui para vocês. Os idosos, gente, também tem uma coisa que é incrível. Eles preferem o alimento doce. Eles criam uma aversão a preparações salgadas. Então, tudo que é doce para eles é mais atrativo, tá? Por quê? Porque eles têm uma alteração de paladar mesmo, fisiológica, tá? Então, o doce para eles é mais fácil. E aí a gente tem essa questão dos medicamentos vão interferir diretamente em nutrientes específicos. Então, por exemplo, analgésico e anti-inflamatório. Eles causam irritação estomacal, diminuem os níveis de vitamina C e alteram o transporte de folato. Tem gente, nem só idoso, né? Eu falo, tipo, a minha mãe, você deixa ela tomando anti-inflamatório todo dia. E isso vai acarretar problemas, gente. Não só em termos de nutrientes, mas também função renal, por exemplo, né? Hepática. Antiácidos. Aumenta o pH gástrico, reduz a absorção de cálcio, ferro, afeta a absorção de B12 e favorece a infecção por H. pylori. A gente sabe, a H. pylori é uma bactéria que está relacionada à gastrite, né? Quem faz endoscopia e vê lá na endoscopia, tem gastrite. Aí o médico faz uma biópsia, pega um pedacinho da mucosa, faz uma biópsia para ver se tem H. pylori. Porque geralmente essa bactéria é que está mais relacionada com o surgimento de gastrite, tá? Então, quem faz uso, isso aqui não só idoso, tá, gente? Todo mundo. Quem faz uso de antiácidos com frequência tem essa maior probabilidade aí de desenvolver isso. Antibiótico, gente. Antibiótico primeiro, antes de qualquer coisa. Eles destroem a flora intestinal, né? Se ele vai fazer a eliminação de determinado micro-organismo ali, de determinada bactéria, ele também vai fazer a eliminação da nossa microbiota intestinal. Então, é como se ele desse uma exterminada da nossa microbiota. Então, isso já vai causar por cima desbiose, que é um desequilíbrio dessa flora intestinal. Além disso, vai reduzir a síntese de vitamina K. Por quê? Porque quem faz essa síntese são as bactérias intestinais. Se a gente eliminou as bactérias, a gente não vai ter essa produção de vitamina K, tá? E a vitamina K está relacionada à coagulação. Vocês já repararam que idoso, se você pega com mais força, às vezes fica até roxo na hora? Eles têm a pele extremamente sensível e tudo machuca neles. E a gente tem que olhar, porque tem dois lados. Ou eles vão ter muito fator para coagulação, que vai favorecer o risco de trombose, ou o contrário, tá? Que eles ficam ali com sangue ralo, vamos dizer assim, que vai favorecer o risco de hemorragias. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o sistema circulatório no idoso. Os anticonvulsivantes, os que a gente mais tem, antigamente chamava Gardenal, hoje não é. A gente tem, por exemplo, Depaquene, que é bem comum. Antigamente tinha o Gardenal, que eu acho que hoje é um outro nome de anticonvulsivante, eu não lembro. Tá? Eles têm o seu efeito potencializado na presença da vitamina K. Os antiperlipêmicos, que são as simvastatinas da vida, a gente vê muito idoso que toma simvastatina, eles reduzem a absorção de gordura, consequentemente de vitaminas lipossolúveis, cálcio, vitamina B12 e folatos. Antipertensivos, praticamente todos idosos tomam. Atenolol, ARA2, o que mais tem de antipertensivo? Que eles usam bastante. Esse, acho que antigamente era o propanolol, hoje em dia não usa mais o propanolol como antihipertensivo. Mas são esses remédios que a gente usa para controlar a pressão. Afeta nível de cálcio, de potássio, zinco, reduz a absorção de ferro e retarda o esvaziamento gástrico. Os antineoplásicos, que são remédios utilizados aí para câncer, eles causam náusea, vômito, diarreia e prejudicam a absorção também de folatos. Os diuréticos, principalmente a hidroclorotiazida, que eles usam bastante, eles aumentam a excreção de magnésio, cálcio, potássio e das vitaminas hidrossolúveis. E os laxantes, que eles também usam bastante, eles estão relacionados com a depressão de vitaminas lipossolúveis, sódio e potássio. Então, aqui, se a gente for olhar para os fármacos de nível geral, assim, em resumão, a gente vai ver que eles vão alterar muito, principalmente potássio. E alguns outros micronutrientes, como, por exemplo, magnésio, ferro, folato e vitamina B12. Cálcio,
que são nutrientes, a gente vai ver que tem extrema importância no controle homeostático. Se a gente tem um desequilíbrio só de potássio, a gente tem um problema seríssimo, né, em qualquer pessoa. Um exemplo que aconteceu, uma pessoa, ela teve Covid, eu fiquei assustada com isso, ela teve Covid, foi no postinho, passaram para ela uns 5 remédios diferentes para Covid. Aí ela não melhorou, voltou, foi mais uns 5 remédios. O que no final da história aconteceu? Uma menina de 38 anos, eu acho, 38, 39 anos. Ela começou a ficar confusa e ela começou a ter crises convulsivas. Aí, como assim, crise convulsiva pós-Covid? A pessoa nunca teve nada na vida. Aí, beleza, foi parar no hospital, internou. Quando vai olhar, ela tá com sódio a 106. Tá? Ou seja, o nível de sódio dela estava muito abaixo do que poderia estar. Essa hiponatremia, que é o nível de sódio muito abaixo, dá essas crises convulsivas mesmo. E o porquê que ela ficou com esse sódio lá embaixo? O tanto de remédio que ela estava tomando. Ela está tomando uns 10 remédios diferentes. Sem nenhuma necessidade, tá? Porque às vezes o médico não sabia o que fazer, passava remédio. Não sabia o que fazer, passava remédio. E aí, aí as enzimas hepáticas, TJ, TGP lá em cima, porque o fígado não consegue mesmo metabolizar esse tanto de coisa, você causa uma intoxicação. A pessoa começa a convulsionar, a ter confusão mental, enfim, né, vira um caos. Por desequilíbrio hidroeletrolítico. Ela teve uma hiponatremia. E isso, dependendo do nível, a gente leva à morte. Tá? Isso é muito sério. Então, quando a gente fala de prescrição de medicamento, a gente tem que levar isso muito a sério. Eu estava até conversando esses dias, inclusive, com a minha mãe. Ela falou, nossa, consulta tá caro, né? Eu falei, tá, mas a gente precisa pensar que nós não fomos feitos para ir ao médico toda semana. A gente faz prevenção. Como que a gente faz prevenção? Alimentação, atividade física, a gente faz os exames preventivos. Agora, toda semana você tem que ir no médico, tem alguma coisa errada, né? Então, assim, não é falar que o médico tem que ser mais barato, não é isso. É melhorar a questão de prevenção. Porque senão daqui a pouco eu tô tomando 77 mil remédios, um para cada coisa, aí você toma remédio para um negócio que piora outro negócio. É complexo isso. Se a gente não parar para pensar que o nosso organismo ele foi feito para funcionar bem, né, e que isso é uma arquitetura que depende não só de medicamento e de médico, mas depende da gente, né, do estilo de vida que a gente leva. A gente fica escravo mesmo, não tem jeito. Bom, então o estado nutricional do idoso. Essa figurinha eu tirei de um artigo, achei ele bem legal. Eu coloquei lá para vocês, eu acho que eu coloquei lá no lado. A gente tem vários fatores relacionados, como eu falei para vocês, que a gente precisa levar muito em consideração os fatores ambientais, socioeconômicos e neuropsicológicos, mais ainda do que os fisiológicos, tá? Porque quando a gente fala de fatores ambientais, às vezes essa pessoa ela não tem condição de adquirir um alimento. Às vezes ela é vítima de uma violência e a pessoa pega a aposentadoria dela e some, ela fica lá, num cômodo trancada, sem ter ninguém para reclamar, tá? Os fatores neuropsicológicos, a gente vê cada vez mais idosos depressivos, Alzheimer, Parkinson, são doenças que atingem muito essa população, e a gente tem também o que a gente chama de demência senil, né, que é a demência da idade. Então, dependendo do estilo de vida dessa pessoa, desse idoso, ele vai naturalmente ter essa demência depois do terceiro ciclo de vida, na terceira idade. Tá? Então, a demência senil, ela é uma característica fisiológica, a gente pode assim dizer, não é tão difícil a gente encontrar. E é comum da demência progredir para uma doença neurológica, progredir para um Parkinson, para um Alzheimer, tá? Os fatores socioeconômicos, então, nível educacional, rendimento, institucionalização, conta demais. A gente está tratando de um idoso que é institucionalizado. E os fatores fisiológicos, a saúde oral, então, idosos que não têm prótese, que não têm dentadura, eles não conseguem comer comida normal, aí você precisa mudar a consistência da dieta. Quando a gente fala de dieta, de consistência, vocês vão ver isso em dietoterapia. A gente tem a consistência de dieta normal, que é a dieta livre, tá? Comida normal, arroz, feijão, carne, verdura, salada,
custo, a pessoa não consegue livre, a gente tem uma dieta que é chamada de branda, que são com alimentos mais cozidos. E na dieta branda a gente não tem cruz, tá? É sem cruz. Então não vai salada, por exemplo. Na branda, a gente parte para uma dieta que a gente chama de branda liquidificada. Que aqui vai ser, por exemplo, arroz papa, feijão batido, carne moída desfiada, tá? Não dá para passar na branda liquidificada, aí a gente tem uma consistência menor aqui. A gente tem a líquida pastosa. Tem líquida completa. Aquela loja de celular lá perto da delegacia, fechou? Não. Lá é o quê? Moto G? Lá é Motorola, Samsung, É de uma pessoa Motorola, idosa. Samsung e Apple. Essa pessoa não tem prótese, essa pessoa não tem nada na boca, a gente não consegue oferecer para ela uma dieta, por exemplo, nem a branda liquidificada a gente não consegue. Ela não vai conseguir chegar por ali, tá? E aí, qual que é a característica dessa dieta? Geralmente, daqui para cá, a gente vai tendo um menor aporte calórico. Concorda? Vocês vão ver esse dietoterapia no detalhe, tá? Quando a gente tem, por exemplo, aqui essas daí são dietas usadas para fins especiais. Dieta líquida restrita, a gente chama de líquida restrita ou líquida de prova. Essa dieta é quando a pessoa fez alguma cirurgia, alguma coisa, e está meio que testando o trato gastrointestinal, tá fazendo uma prova se ela suporta algum tipo de nutriente. É água de coco ou é água de vegetal cozido? Você pega os vegetais, cozinha na água e dá para a pessoa tomar só a água do vegetal. Tá? O que a gente vai ter nessa água? Só eletrólitos, né? Vitaminas e minerais. Aí a gente passa para a líquida completa. A líquida completa, ela é totalmente líquida mesmo, na consistência líquida, sem nada de grumo, nada de nada. Tá? A líquida pastosa, ela vai ter um pouco mais de consistência, a pastosa mais consistência, a branda modificada, branda e livre. Então, é comum que a gente tenha indivíduos idosos usando dieta pastosa em casa, normalmente. Comida batida, comida amassada, tá? Dieta pastosa. E essas dietas, gente, quanto menor a consistência da dieta, geralmente elas têm menor aporte calórico. Então, esses indivíduos idosos que têm uma baixa ingestão alimentar, porque eles não sentem paladar, às vezes eles estão depressivos. Tem paciente que esquece como que come, paciente quando tem Alzheimer ou Parkinson, eles esquecem como que mastiga e engole. É uma judiação, não sei se vocês já viram. Então, às vezes ele custa pegar o garfo e aí ele não sabe aonde ele vai pôr o garfo. Ele vai com o garfo, às vezes ele vai com o garfo para cá, né? E demora. Então, assim, são situações que a gente precisa tomar muito cuidado com a desnutrição, tá? E aí o nutricionista precisa intervir. Então, quando a gente vê, é um idoso que está com dieta pastosa, na maioria das vezes a gente precisa suplementar, tá? Deixa eu ver o que mais. Então, esse gráfico aqui resume bem essa multiplicidade, né? Esse contexto geral que o idoso vive para a gente tentar atender e trazer uma qualidade de vida maior para ele. Em relação às recomendações, a gente não tem evidências que mostram que as necessidades diminuam com a idade, tá? Oi? Algumas aumentam. A absorção e os nutrientes não vão sofrer alterações, portanto, a gente tem algumas recomendações de aumento de alguns nutrientes, tá? Para energia, a gente tem algumas opções para fazer o cálculo. Uma opção é utilizar esse cálculo de quando o idoso tem mais de 51 anos, tá? Homens, pelo menos 2.300 kcal dia, mulheres, pelo menos 1.900 kcal dia. É um cálculo que eu falo uma regra geral.
Outra opção é a gente fazer o cálculo por Harris e Benedict, que é aquela fórmula que a gente usa principalmente para paciente hospitalizado, porque ele superestima um pouco o gasto energético, tá? A gente não tem classificação de atividade física para idosos, não tem nenhum estudo que traz isso. E a gente precisa lembrar, gente, aqui no idoso, vocês vão ver isso em dietoterapia também. Geralmente o idoso ele tem alguma doença. Ou ele tem um câncer, ou ele tem uma doença crônica, ou ele teve uma queda, fraturou o quadril. Acontece demais. Cai da própria altura e quebra o fêmur. Cai, quebra o braço. Cai, quebra o quadril. A queda em idoso é uma coisa muito séria. Então, quando esse idoso ele tem alguma doença de base, a gente precisa fazer a nossa estimativa olhando para essa doença, tá? Então, é uma recomendação. Vocês vão ver isso em dietoterapia, por exemplo. A gente vai ver que câncer aumenta, é uma doença que faz um consumo energético muito grande, é uma doença hipermetabólica. Então, se for um paciente idoso que tem câncer, a gente vai levar as recomendações dele como se fosse um paciente oncológico, a gente vai considerar a oncologia, tá? E aí, a gente tem uma outra recomendação, tá lá na frente, eu vou mostrar para vocês, eu trouxe as recomendações da SBAN, tá? De 2019, são as últimas recomendações que a gente tem. Proteínas, a gente fala de 0,8 a 1 grama por quilo de peso. A RDA traz o valor fixo de 56 para homem e 46 para mulher. Eu, Bárbara, prefiro fazer o cálculo por quilo de peso. Eu acho mais individualizado. Por exemplo, se você tem um idoso de 80 quilos, 56 gramas para homem é muito pouco, tá? Não dá 1 grama por quilo de peso. Se a gente tem uma pessoa, um idoso, tá? Isso aqui para adulto normal, idoso é a mesma coisa, que tem função renal alterada e não faz hemodiálise, a gente vai fazer restrição proteica. Isso é super importante. Quando a gente fala de função renal, vai falar aqui? Eu sou cidadã no computador porque eu gosto de almoçar. Não gosto nem de slide. Mas, quando a gente tem função renal prejudicada, função renal, a gente tem duas saídas aqui. Ou esse paciente vai fazer um tratamento conservador. O que é um tratamento conservador? Ele não vai fazer hemodiálise, tá? Ou ele vai fazer o tratamento com hemodiálise. Quando o paciente faz a hemodiálise, seja adulto ou idoso, a gente precisa aumentar o aporte proteico, tá? A gente precisa aumentar a proteína. Então, geralmente, o paciente, quando faz hemodiálise, a gente oferta de 1,2 a 2 gramas de proteína por quilo. Se ele não faz hemodiálise, se é conservador, a gente vai dar 0,6 gramas de proteína por quilo. A diferença. Se eu pego um paciente que não faz hemodiálise, ele está fazendo um tratamento conservador e dou para ele 1,5 gramas de proteína, eu estou fadando ele a fazer hemodiálise. Eu não estou contribuindo com esse tratamento conservador. Então, isso é muito importante. Isso para adulto e idoso vale a mesma regra. Faz hemodiálise, eu preciso aumentar o aporte proteico. Não faz hemodiálise, eu preciso fazer restrição proteica, tá? Senão a gente vai acabar atrapalhando toda a conduta. E é muito importante na questão renal, gente, a oferta hídrica. Tem que tomar muito cuidado. Porque sempre que falar de mim, vocês vão lembrar de oferta hídrica. Geralmente, o paciente que faz hemodiálise, ele tem restrição. O médico nefrologista, que faz a prescrição da diálise, sempre coloca lá, paciente com restrição hídrica de 1.000 ml dia. Tá? Por quê? Todo o volume que entra nesse paciente é contado, para ele poder fazer a filtração, que é o processo de hemodiálise. Se a gente dá muita água para esse paciente, a gente vai também, de fato, atrapalhar todo o processo dele, toda a hemodiálise que ele faz. Então, quando esse paciente tem um tratamento com hemodiálise, a gente precisa falar, conversa direto com o médico. Se vocês forem nutricionistas, está atendendo um paciente que faz hemodiálise, entre em contato com o nefrologista. Eu sou nutricionista, eu queria entender qual a conduta em relação à oferta hídrica.
tá? Qual que é a necessidade desse paciente? Ele vai falar para vocês, tem paciente, gente, que é 200 ml dia. É muito difícil. Tem paciente que é 1.800. Então, isso é muito sério, tá? A gente precisa sempre consultar. Os lipídios, a recomendação é a mesma para adultos saudáveis. Lembrando que a gente vai sempre preferir os que têm ácidos graxos mono e poliinsaturados. As gorduras monoinsaturadas, gente, ela tem uma relação direta com o desenvolvimento de doenças, principalmente doença de Alzheimer, tá? Enquanto a gordura trans é o contrário, elas fazem aumentar o risco dessa doença. Onde a gente encontra gordura poliinsaturada principalmente? Alguém lembra? Vocês vão ver o tamanho do nosso problema. Onde a gente encontra gordura poliinsaturada em grande quantidade? Você fala no geral ou No geral. Alimentos in natura. Peixe, castanhas. Abacate também. Abacate também, mas a gente tem muitas gorduras poliinsaturadas nas castanhas, nas oleaginosas. E o que acontece? Elas são muito duras. E eles não têm dente. Entendeu o problema? Então, a gente precisa olhar para isso. Alguém fez pergunta aqui. A musculação consegue preservar a perda de massa magra de forma significativa ou apenas paliativa? Fran, significativa. Musculação é uma das melhores estratégias que a gente tem para sarcopenia, tá? Desculpa que eu só vi agora o chat. Captopril. Captopril é um antihipertensivo bem comum mesmo. Eu tinha esquecido o nome dele, obrigada. Gente, se vocês tiverem dúvida, manda aqui, eu vou ficar mais de olho no chat. Não estava olhando. Então, a recomendação é que os lipídios sejam de 25% a 30%, tá? Do VET total. Professora, Oi? falando em gordura poliinsaturada, elas são termosensíveis a altas temperaturas? Depende. Por exemplo, a castanha de baru, quando torrada, ela consegue preservar essas gorduras, né? O ômega 3, o ômega 6, eles são preservados também. Agora, de cabeça, de gordura poliinsaturada que vai perder esse valor em alta temperatura, eu não estou lembrando. Mas a maioria são preservadas mesmo com cozimento, fritura, não tem problema não. Então, a gente sempre faz essa recomendação de peixe, né? Peixe que a gente fala peixe gordo até. Peixe que tem alto percentual de gordura, que tem bastante gordura, é excelente para idoso. Porque eles são molinhos, tem uma gordura que a gente fala benéfica, né? Gordura poliinsaturada. Então, a gente consegue uma gordura boa e um aporte calórico bom, tá? Azeite, a gente também usa bastante. A gente sempre recomenda o azeite colocar depois que a comida está pronta. Então, eu vou oferecer uma sopa para o vozinho. Então, depois que a sopa está pronta, 2 colherzinhas de azeite, você está aumentando a parte calórica e de gorduras poliinsaturadas também. Tá? Então, geralmente, Natanael, essas gorduras, elas são resistentes ao calor. Então, para o idoso, seria uma boa alternativa bolos de castanhas? Sim. Tá bom. Farinhas de castanhas, que aí a gente pode produzir bolos, porque as pessoas mais antigas gostam de bolo, né? Uhum. Das quitandinhas. Obrigado. Vou até falar para vocês, é uma ótima estratégia a gente usar essas quitandas com o desenvolvimento dessas receitas que dá para usar, porque, por exemplo, castanha do Pará, baru, castanha de caju, amendoim, eles não conseguem mastigar o negócio, né? Então, a gente tem que fazer a farinha, o farelo, e ali usa como substituto de algum ingrediente. Professora, de preferência bolo úmido, né, Natan? Porque a deglutição também, né, às vezes fica prejudicada, Sim. né? Vocês já ouviram falar de disfagia? Sim. Aula, disfagia? A professora Cíntia falou bastante sobre disfagia. Ótimo. A disfagia, gente, é uma dificuldade que as pessoas têm no processo de deglutição, tá? Alguma alteração que tem nessa deglutição.
Então, muitos idosos têm acompanhamento com fonoaudiólogos quando tem condição, né? Mas muitos não têm. E aí a gente não sabe esse grau de disfagia. A disfagia, ela costuma ser progressiva. Então, hoje ele não consegue comer a castanha, daqui a um tempo ele não consegue comer, por exemplo, a carne, e vai sendo progressivo até ele conseguir somente os pastosos. E aí tem alguns níveis de disfagia que eles engasgam até com água. Então, nesses casos, a gente usa espessante. Vocês já viram algum espessante? Um dos mais comuns chama Tiquenap. Tá? O nome escreve diferente da pronúncia, mas é um dos espessantes mais comuns que a gente tem. Da Nestlé, o Tiquenap. Acho que é assim que escreve. A gente tem esses espessantes, a gente encontra, por exemplo, vocês por curiosidade forem aqui em Anápolis, vocês encontram na Farmatec, Drogaria Anápolis, Drogazil, tem. Fala, eu queria ver um espessante, dá uma olhadinha. Geralmente é o Tiquenap mais usado. Então, esse espessante, ele não tem sabor, ele não tem cheiro, ele não altera o gosto do alimento, ele altera a consistência. Você consegue pegar a água e transformar ela numa consistência de mel ou de néctar, tá? Ela fica bem mais grossinha. Existe até a possibilidade de deixar essa água de uma forma que ele consiga comer com a colherzinha. Geralmente a gente usa para água, suco, para espessar algum tipo de líquido, tá? Então, tem idosos que a gente faz uso desses espessantes na comida mesmo, nos líquidos que eles tomam, porque dependendo da consistência pastosa, ela tem uma maior facilidade para ele do que o líquido mesmo. E aí, qual que é o problema dele engasgar? A gente tem aqui, né? Quando a gente come engasga, a gente não fica sem ar. Porque esse alimento, ele tá, em vez dele ir para o buraco do estômago, ele vai para o buraco do pulmão, que a gente fala, né? A gente tem essas duas vias passando aqui no mesmo canal. A laringe e o esôfago. Laringe e esôfago. Mas tem um outro nome, tem um outro órgão que passa aqui atrás que eu vou lembrar. Quando a gente engasga, ao invés da comida ir para o estômago, ela vai para o pulmão. Então, nesse processo de engasgo, a gente fica sem ar exatamente por isso, que a comida está indo por essa via e vai para o pulmão. Aí acontece o que a gente chama de broncoaspiração. Ela aspirou a comida para o pulmão. O que isso vai causar, gente? Comida no pulmão. Pneumonia broncoaspirativa. Super comum da gente ter paciente chegando no hospital com pneumonia broncoaspirativa. Tá? Seja por via oral, alimentação por via oral, seja alimentação por sonda. Porque a gente, quando tem um paciente alimentando por sonda, nasentérica ou orentérica, ele precisa ficar num ângulo de 45 graus, ele não pode receber essa dieta deitado. E muitas vezes a família não sabe, enfim, acontece alguma coisa e essa dieta corre com o paciente deitado. Ou ele engasga com alguma coisa. E aí essa comida vai parar no pulmão. Tá? Na menor das hipóteses, ele vai broncoaspirar e vai resolver sozinho. Ou ele vai ter uma pneumonia, vai internar por isso. Ou ele pode morrer. Tá? A gente teve um caso de uma paciente idosa que ficou com a gente um tempo, usando dieta por sonda. E aí, com treino, né, a fisioterapia, a fonoaudiologia faz treinos com todo o aparelho de deglutição, respiratório também. Foi de alta para casa com dieta pastosa. Aí, como que funciona? A fonoaudióloga fala, olha, fulana vai embora para casa com dieta pastosa. A nutrição vai lá e orienta. O que é uma dieta pastosa? O que pode e o que não pode? Então, a gente deixa tudo explicadinho, documentado. O que aconteceu? O paciente foi para casa e um belo dia deram pão de queijo para ela. Ela engasgou e morreu. O corpo de bombeiros, quando chegou, ela já tinha ido a hora. Tá? Então, acontece. Consistência de dieta é muito sério. Oi? O meu irmão faleceu por causa disso. Mas só que foi no hospital. Erro médico. Erro médico? Meu Deus. Ele estava internado e estava tomando dieta, aquela dieta por sonda. Dieta E interal. também tomava um remédio também na sonda, porque eu acho que é dental, porque ele estava com traumatismo craniano. O remédio era dissolvido em água e posto para ele tomar. Só que estava vazando tudo, indo tudo para o pulmão uns 4 dias. Aí depois do lado da morte é pneumobronco. Pneumonia broncoaspirativa.
Uhum. Isso acontece, gente, assim, infelizmente, tá? Idosos institucionalizados, a gente tem que tomar muito cuidado. Paciente que está em uso de dieta por sonda, então, assim, vocês vão ver isso em dietoterapia também. Mas a gente tem, a gente tem 3 vias de alimentação principais, né? A boca, a que utiliza, que vai direto para o estômago, a intestino, né? Que vai do estômago para o intestino, e a parenteral. Isso aqui vocês não sabem. Como nutricionista. Então, a gente tem a dieta via oral, a gente tem dietas enterais e a gente tem as dietas parenterais. As dietas via oral, elas vão mostrar para vocês essas consistências, né? A gente tem as dietas livre, branca modificada, pastosa, líquida completa e líquida restrita. Basicamente isso. As dietas interais, gente, elas podem vir da sonda nariz-estômago, nariz-intestino, boca-estômago, boca-intestino, ou pode vir uma gastrostomia direto no estômago, ou uma jejunostomia, que vai direto no jejum, ou uma ileostomia, que vai direto no hígado. Tá? Então, são todas essas formas de dieta interal. E as parenterais, a gente tem 2 tipos, que é a parenteral central e a periférica. Vocês vão se dar conta que a gente calcula tudo isso, tá? As dietas enterais, como elas são administradas geralmente, como a Érica falou no caso do irmão dela, provavelmente ele estava com uma sonda nasentérica, uma sonda nasogástrica, nariz-estômago. Quando a gente tem um paciente, né, um idoso, e ele é acamado, hospitalizado, ou ele é institucionalizado e faz uso dessa sonda, na hora do banho, na hora da fisioterapia, alguma coisa pode puxar essa sondinha. Vocês já viram essa sonda? Como que ela fica? Alguém já viu? Já viu? Ela é bem fininha, gente. Ela é da finura, ela é mais fininha. Eu já. Você já viu, né, Érica? Ela é bem fininha. Então, ela fica pendurada mesmo do nariz, tá? Ela sai do nariz, tem um equipo de dieta que conecta ali, esse equipo conecta na dieta e ali fica pingando. E aí a gente tem um sistema de infusão. Pode ser infusão contínua, essa dieta vai correr durante o dia todo, ou a gente faz infusão em bolos, e a gente programa o horário para essa dieta entrar. E aí o que acontece? Às vezes esse paciente, numa manobra de físio, num banho, ou às vezes o próprio paciente puxa, porque pensa, o negócio do nariz é no ninho mesmo, né? E passa lá atrás. Puxa, essa sonda sai do estômago e facilmente ela pode migrar para o pulmão, tá? E aí, assim, 4 dias, dieta pingando no pulmão. Então, assim, é um risco muito alto. Tanto que existem vários protocolos para evitar isso. Por exemplo, no hospital, se o paciente foi movimentado de enfermaria, se ele saiu da UTI e foi para a enfermaria, ou se ele mudou de enfermaria, se ele mudou de leito, ele tem que fazer um novo raio-x. Porque o raio-x vai mostrar onde que essa sonda está. Tá? E aí a gente vê a sondinha lá, muitas vezes queimar, já a sonda fica enroladinha ali no estômago. Então, ok, a gente sabe que a sonda está bem posicionada, pode iniciar a dieta. O paciente puxou um pouquinho a sonda, gente, para a dieta, faz raio-x, tá? E tem um outro jeito também, que é por ausculta. Você faz a ausculta, e aí a enfermagem que faz isso, tá, gente? Não é a nutrição. A gente sabe se essa ausculta está positiva, é porque ela está bem posicionada, tá? Então, mas geralmente, assim, a gente não inicia a dieta sem o raio-x. Por isso que às vezes... Oi? No caso dele, foi tipo assim, ele estava na UTI, saiu para o quarto, e ele tinha feito aquele furinho no pescoço, que eu até esqueci o nome agora. Traqueostomia. E também, traqueostomia. E nisso o médico também errou, que foi o que ajudou bastante. O furo estava um pouco mais fundo do que o devia. Aí a comida também estava, né, passando, voltando. E o fisioterapeuta que descobriu. 4 dias depois que ele desceu, o fisioterapeuta chegou. Quando pegou nele, mexeu, falou assim, eu não vou mexer nele. A comida dele tá indo pro pulmão, eu tenho certeza. Meu Deus. Aí chamou os médicos, foi fazer o exame, foi dito certo. Passou 2 dias, nem deu tempo de operar. Meu Deus do céu. Infelizmente.
acontece isso e acontece às vezes por erro. Hoje em dia acontece menos. Pega a dieta interal e coloca na veia, como se fosse uma parenteral. Morre na hora, gente. Não tem jeito. Se trocar a integral pela parenteral, o óbito é na hora. Alguém falou alguma coisa? Eu lembro assim que trabalhei e acontecia demais, era quase todo dia, né? Nessa questão aí de vir o paciente na hora do banho, porque eu vejo assim, eu acho que a sonda nasoentérica, ela é um pouco mais difícil, né? Não dá para auscultar. Às vezes a gente auscultava, mas a sonda nasogástrica tinha mais, assim, precisão, né? Na ausculta. Isso. E aí a gente fazia isso mesmo, aquele raio-x de controle. Tinha paciente que às vezes descia até 2 vezes para fazer raio-x. Porque, nossa, mas eu acho isso uma novela. Porque, meu Deus. E sempre tinha os casos, né? Do paciente que perde sonda, que puxa. Obstrui a sonda. Mas eu vejo isso, assim, que tem que ser o X, né? Para nasoentérica, não tem outro jeito. Não tem outro jeito. É muito arriscado e é muito sério. E no idoso, é comum a gente ver o que a gente chama de GTT, que é a gastrostomia. Tá? Quando vocês verem, é uma dieta, a gente sempre fala assim, de oral a gente fala que é uma dieta DO, a dieta interal é terapia nutricional interal, a parenteral é terapia nutricional parenteral. A interal, ela pode ser por sonda nasoentérica, ou geralmente a gente vê muito a GTT, que é a gastrostomia, que é a sondinha que fica direto aqui na barriga. E isso, gente, demanda um cuidado danado, né? O que a gente vê muito em gastrostomia de paciente institucionalizado? Míase, carregamíase, larva de mosca. A gente vê muito isso, infelizmente. Então, o paciente chega com a gastrostomia também é fininho o caninho dela, tipo, meu dedo. E aí fica a mangueirinha assim, pendurada. Geralmente na gastrostomia, a gente faz a dieta em bolos, né? 5 vezes por dia, coloca ali a dieta do paciente. E isso demanda cuidado na higiene, porque é comida, né? Ali você tem um biofilme maravilhoso para micro-organismo. Atrai. E aí tem casos de, às vezes, ter uma feridinha, alguma coisa, a mosca pousa ali, põe ovinhos e larva, e vai multiplicando. Enfim. Isso a gente vê muito com idoso institucionalizado, idoso que sofre maus tratos, acontece. Tá? Essas mias acontecem não só em sonda, elas acontecem em qualquer ferida. Já vimos mias com ferida de dente. Tá? É muito triste, assim. Enfim. Bom, as recomendações da Braskem, gente, essas aqui são as últimas recomendações de 2019. Eu coloquei lá para vocês no AVA. É um manual muito legal, muito fácil de ler, assim, e ele traz os níveis de evidência, tá? Toda a recomendação, vocês vão ver justamente que as condutas, elas são baseadas em recomendações. E essas recomendações, elas têm níveis de evidência de acordo com estudos já publicados, tá? Então, quando a gente fala de terapia nutricional no idoso, a gente tem o objetivo de fornecer quantidades adequadas de caloria, proteína, micronutrientes e líquidos, tá? Para melhorar o estado nutricional durante o processo de envelhecimento. Então, esse é o nosso objetivo enquanto nutricionista. As necessidades energéticas para o idoso, a Braskem traz essa recomendação de 30 a 35 kcal por quilo peso. O que a gente pode fazer? Vocês podem fazer a conta de 30 a 35 kcal quilo peso. Professora, vai ser 30 ou 35? Depende. Se você tem um idoso que está alimentando bem, que não tem história de perda de peso, que tem um estado nutricional mais tranquilo da gente levar, a gente pode calcular em cima de 30. Agora, se eu tenho um idoso que tem baixa ingestão alimentar, que tem uma perda de peso recente importante, e tem um contexto mais agravante, aí a gente vai considerar os 35 kcal, tá? A gente vai dar como é que fala? A gente vai potencializar essa oferta nutricional para evitar o prejuízo. Então, essa é a recomendação da Braskem.
Vocês podem usar a recomendação da Braskem, vocês podem usar a fórmula de Harris-Benedict, pode usar aquela recomendação da RDA, tá? São formas diferentes de fazer. As necessidades de proteína, gente, de acordo com a Braskem, é de 1 a 1,5. Aquela outra recomendação que eu mostrei para vocês é de 1 a 1,2, tá? Aqui vai até 1,5. Então, a gente precisa entender se esse idoso tem alguma doença associada, se ele faz atividade física, se ele é ativo, se ele é acamado, e principalmente se ele tem lesão por pressão. Tá? Lesão por pressão, antigamente a gente chamava de úlcera por pressão. Né? Hoje em dia a gente não fala mais úlcera por pressão, a gente fala lesão por pressão. Quando a pessoa fica acamada há muito tempo, vai ferindo a pele. Não sei se vocês já viram isso em alguém. É comum a gente ter essas lesões na região sacral, aqui atrás, que é onde fica o bumbum, nas nádegas, tá? Nos trocânteres, que é aqui no calcânio, assim. No calcânio mesmo. Seria as escárias, professora? As escaras, O nome certo da gente falar é lesão por pressão, tá? Mas quando a gente fala escara, também é correto. O que a gente não usa é... Oi? A maioria fala escara. O que a gente não usa é a úlcera mais, tá? Mas escara pode falar. São essas escaras. Então, às vezes dá na cabeça, dá na orelha, a gente dá em tudo quanto é lugar. Depende da mobilidade desse idoso e como que é a mudança de decúbito, né? De posição, se for um idoso acamado. É escara, tá? Deixa eu anotar aqui para vocês. A maioria das pessoas falam escária, é escara. Ou lesão por pressão. E aí vocês vão ver muito a sigla LPP, que é lesão por pressão, para falar dessas lesões. Quando a gente tem lesão por pressão, a necessidade de proteína é maior. Por quê? Porque esse paciente, precisa de proteína para poder fazer a regeneração ali, a reconstrução do tecido. Fibra, gente. Aproximadamente 25 gramas por dia de fibra. Não é fácil. Por quê? Alimentos fibrosos são mais duros, tá? Não é fácil para a gente que é adulto, imagina para idoso. Então, às vezes, a gente usa a suplementação mesmo de fibra, tá? E aquelas farinhas que a gente falou, as farinhas de castanha, aveia, linhaça, essas coisas que a gente pode incrementar na comida, ajuda bastante. Para micronutrientes, a gente vai usar as DRIs, tá? Lembram das DRIs? Se eu perguntar para vocês hoje DRI, vocês vão lembrar, gente? Pelo amor de Deus. Vocês vão lembrar? Não, né? Vocês não podem fazer terapia com unidade DRI. Vocês sabem dieta semestre que vem? Não é? A gente tem as DRIs. Aí nós temos EAR. A gente não preparou isso agora? Foi. Mas vocês lembram, né? Isso aí. A gente aprendeu muito bastante. EAR. Como é que é o nome? Vocês aprenderam isso onde? A gente aprendeu com a Cíntia, Tá bom. Quando a gente fala de EAR, a gente vai fazer o quê com isso aqui? Planejar ou avaliar a dieta? Avaliação. Do grupo, não é isso? Avaliação, principalmente para grupos. E aí, quando a gente vai fazer planejamento, a gente vai usar RDA. Se não tem RDA, vocês vão ter o AI, tá? Então, aqui a gente usa para planejamento. E o L é o mais fácil, né? Que é o nível máximo. Tolerável. Você não vai esquecer disso, né? Para fazer cálculo de dieta para idosos, vocês precisam olhar isso nas DRIs. Vocês vão olhar nas DRIs, certo? Para fazer o cálculo da dieta nas DRIs, o que vocês vão olhar lá nas DRIs?
Por exemplo, eu saber quanto de cálcio eu vou colocar na dieta de um idoso. Aí vocês vão olhar. É a RDA ou AI. Gente de casa, vocês estão aí? Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim, professora. Quando vocês vão calcular a dieta para uma pessoa idosa, e vocês precisam saber quanto que eu vou dar de cálcio para esse idoso, vocês vão olhar lá na tabela da DRI, certo? Na tabela de DRI, vocês têm EAR, RDA, AI e o L. Qual desses que vocês vão olhar para fazer o planejamento da dieta? Ninguém. O L? O L não. RDA, RDA, e se eu não tiver RDA? aí. Aí. Tá? Então, para fazer o planejamento de dieta, vocês vão usar o RDA. Se não tem RDA, vocês vão ter AI. E esses são os valores que vocês usam para planejar a dieta. EAR, a gente usa para fazer avaliação de dieta, tá? E o L, a gente usa para avaliar o nível máximo de ingestão que é tolerável daquele nutriente, que não vai fazer mal. Então, quando a gente fala de micronutriente para idoso, a gente vai olhar sempre nas DRIs, tá? Lá tem as tabelinhas. Não dá para decorar, sinceramente. Tem as tabelas. Cálcio para idoso eu lembro de cabeça. Para adulto é 1.000 miligramas dia, para idoso 1.200. Então é o nutriente que a gente tem uma necessidade maior, tá? Esse eu lembro de cabeça. Mas os outros a gente precisa olhar. Alguns nutrientes a gente tem uma necessidade maior, pelas condições fisiológicas do envelhecimento. As recomendações de micro. O que a gente precisa sempre se atentar para o idoso? Cálcio. Tá? O adulto, a absorção do adulto é cerca de 30% a 50% do cálcio ingerido e no idoso é só 25%. Por isso, a necessidade de cálcio é maior. Tem um risco maior de osteoporose. Vitamina D, a gente também precisa estimular a exposição solar. Eu nunca esqueci de uma piada. Acho que foi o padre Fábio que uma vez falou. Que quando ele for idoso, ele quer alguém não para colocar ele no sol, mas para lembrar de tirar ele do sol, e vai torrar lá fora. E você já viu esse negócio de pôr o idoso para tomar sol? Põe no sol. Tem que ter alguém para tirar, gente, senão, coitado. Tá? A gente tem que estimular essa exposição ao sol. E a gente, que eu falei para vocês, eu tinha um chefe que falava assim, 3 coisas mata velho. Era queda, gripe, e um outro aí que eu não lembro de jeito nenhum, mas queda, gente, é muito sério para o idoso, tá? Queda da própria altura. Tava tomando banho, escorregou, caiu. Lavando o quintal, escorregou, caiu. Tá? Isso é muito sério, porque geralmente, gente, caiu, quebrou. Principalmente quando o idoso, nem é só idoso, mas algumas condições de doença fazem com que a pessoa tenha uma fragilidade óssea maior, tá? Osteoporose, por exemplo. Eu tive um caso de uma idosa acamada que as perninhas dela atrofiaram fechadinhas. Era muito difícil para conseguir trocar a fralda. E aí o cuidador tentava trocar com o maior cuidado. Mas aí ela começou a gemer muito de dor, e aí foi investigar, ela estava com fratura em 3 pontos na perna, tá? Pelo simples fato de fazer a movimentação para trocar a fralda. Então, é uma fragilidade óssea que a gente tem em alguns casos muito, muito grave, tá? Então, a gente precisa atentar também para o nível de vitamina D. O ferro, então, quando a gente tem mulheres na fase fértil, a gente sabe que essas mulheres têm uma perda maior de ferro pelo sangue que perde toda a menstruação. Depois da menopausa, a gente diminui aí o risco de anemia nessas mulheres. Mas quando a gente tem idosos com anemia, a gente precisa olhar se eles não estão tendo perda de sangue em alguma parte do corpo, tá? Essas perdas hemorrágicas. Então, por exemplo, se o idoso vomita sangue, geralmente vai ser alguma perda hemorrágica relacionada
ao estômago, esqueci o nome do estômago. Se ele faz cocô com sangue, a gente já vai pensar alguma perda hemorrágica pelo intestino, tá? Então, a gente precisa investigar isso. E algumas doenças inflamatórias crônicas também. Uma porção grande de carne vai atender metade da recomendação de ferro para idoso. Dificuldade, idoso comer carne. Muito difícil, tá? Mas a gente precisa pensar algumas estratégias para isso. Vitamina A, gente, não é muito comum em idosos e a gente precisa aqui tomar cuidado com o excesso. Excesso de vitamina A é mais comum e está associado a risco de problemas ósseos. A vitamina C, ela tem uma disponibilidade aí relacionada ao tabagismo, então, se é uma pessoa que tem o hábito de fumar, um tabagista, a gente vai ter uma deficiência de vitamina C, bem provavelmente, tá? Excesso de vitamina C está relacionado a cálculos renais e diarreias, mas essa deficiência não é comum, tá? A B12, a gente viu por vários remédios ali que a gente tem um prejuízo na absorção dessa vitamina, e a gente não tem evidência que fala que a necessidade de B12 é maior na velhice, tá? Mas a gente tem uma absorção prejudicada, então a gente tem que se atentar a isso. A deficiência de B12 está relacionada com perda cognitiva e Alzheimer, então a gente tem que tomar muito cuidado com B12. Zinco está relacionado com as funções imunológicas, expressão gênica, enzimática. No idoso, a gente tem uma má absorção do zinco, tá? Medicamentos podem diminuir essa absorção de zinco. E a suplementação, ela pode ajudar aí na melhora da resposta imune do sistema imunológico. Então, gente, quando a gente está fazendo um atendimento para o idoso, é muito importante a gente olhar os hábitos alimentares e os remédios que ele toma, tá? E as doenças de base. É super importante isso. O que pode interferir, gente, no estado nutricional? Menopausa, condição social, que a gente já falou, a ingestão inadequada de alimentos, quando ele tem essa dificuldade na compra do alimento, o hábito alimentar que vai ser muito influenciado pela solidão, pelo isolamento, depressão, é um problema sério. Alcoolismo, tabagismo, a gente vê muito, acontece muito, tá, gente? Às vezes o idoso era o casalzinho, aí um vai a óbito, o outro fica. Esse que fica, com certeza ele vai ter uma série de problemas relacionados a essa perda. Ou eles partem para algum vício, álcool, cigarro, jogos, ou eles entram numa depressão bem profunda, tá? Isso é muito prevalente. Saúde oral, então, cárie, próteses, às vezes eles não têm ou não higienizam direito, dá infecção. A xerostomia, que é essa diminuição da sensibilidade para o gosto. A visão também é reduzida, gente. Eles têm má digestão, má absorção, constipação, desidratação e uso de medicamentos. Então, são fatores gerais. A dieta, a gente precisa preferir os alimentos cozidos e tomar bastante cuidado com essa questão das consistências, tá? Porque a gente pode acabar fazendo uma broncoaspiração desse idoso. Então, quando a gente olha para o plano alimentar, a gente tem basicamente essas variáveis que vão interferir bastante. A consistência da dieta, se ele consegue tudo do todo, como que funciona o intestino. E a maioria deles tem obstipação, tá? E eles não gostam de beber água também. A gente precisa olhar para o cálcio, proteína, e uma boa estratégia é a gente fazer um fracionamento maior, comer várias vezes ao dia com uma quantidade menor, tá? Aqui são algumas estratégias, inclusive entra o que o Nathan falou, Nathanael, sobre preparações de quitandinhas, tá? Bolos, essas coisas mais regionais, eles têm um apreço, aquilo para eles tem um significado emocional. Então, geralmente, eles consomem melhor. Alimentos que têm valor cultural para eles são muito valiosos. A gente precisa pensar nos azeites para a gente pôr depois da comida pronta. Se ele vai fazer um mingau ou uma vitamina, ele vai pôr o leite, a fruta e pode pôr leite em pó também para aumentar a caloria, tá? São algumas estratégias que a gente usa para poder aumentar essa oferta para o idoso. Aumenta o cálcio também. Bom, gente, para idoso é isso. Alguma dúvida? Muitas?
Idoso é muito tranquilo, assim, é muito gostoso de estudar, de tratar. Eles são muito afetivos. E aí a gente precisa ter essa empatia e valorizar muito a emoção deles, a cultura, esse resgate emocional. Isso faz muita parte da vida do idoso. Tanto que, assim, em hospital mesmo, eu vejo muito. Ah, minha filha, eu como bem, mas aqui no hospital não. Eu gosto da minha comidinha. Eles falam demais. Desse jeito. Eu sinto falta da minha comida, eu quero ir para minha casa. Sim. Mas não tem problema no peixe de criação do peixe? Não tem problema não, Elaine. O que a gente tem que tomar mais cuidado com peixe é a questão dos espinhos, né? A gente tem que oferecer esses peixes que não tem. Mas o tipo de criação, não tem problema não. Pessoal de casa, alguma dúvida de idosos? Não? Tudo certo. Tem alguma especificação de algum leite alimentar, essas coisas? Não. A gente tem nessas dietas por sonda, a gente tem as dietas industrializadas, que são mais seguras do ponto de vista microbiológico, e aí a gente tem a composição delas em termos de nutrientes, caloria, de proteína, lipídio e carboidrato. A gente sabe, por exemplo, a maioria dessas dietas, elas têm a proteína de origem do leite. Elas usam muito a proteína do leite para fazer a dieta. Mas a gente não tem, por exemplo, que é de origem animal. A gente não tem dieta enteral que eu conheça por sonda utilizando proteína de origem vegetal. E aí, como é que a gente faz? Aí a gente tem aquelas que são isentas de lactose. Algumas... a gente tem dieta, assim, desculpa, a base de soja. Proteína da soja. A gente tem soja e tem a do leite. E aí, o paciente, né, fala, e aí... Sim, a gente, geralmente, quando essas dietas por sonda, a gente descobre a intolerância do paciente porque começa a ter diarreia. Ou distensão abdominal, algum desconforto. Aí a gente fala, eu vou trocar então, vou tirar essa dieta que tem lactose e vou trocar como dieta de soja, que a gente não tem lactose. Então, vai muito por essa tentativa. Mas as dietas à base de soja, elas têm o mesmo, assim, elas têm um alto valor biológico, né? Elas têm uma qualidade nutricional equiparada à outra, só que geralmente elas dão mais constipação no paciente, a gente observa isso. Mas quando a gente olha as dietas, a gente tem dieta 1.0, que é 1 quilocal por quilo peso, 1.2 e 1.5, as industrializadas, né? Quilocaloria por quilo peso. A gente faz todas as contas. E aí, o que a gente calcula nessas dietas interais? Caloria e proteína. A gente não olha carboidrato e lipídio. A gente vai preocupar com caloria e proteína. Até, assim, porque eu sei que eu estava um pouco mais complicada essa questão de individualização, né? Então, por exemplo, eu pego um idoso, ele é vegano, e aí ele está naquela dieta livre, assim, comendo normal, mas sem aí tem aquela questão, por exemplo, de tudo, todas as deficiências, porque ele toma remédio, alguma coisa assim. Aí ele vai ter algumas deficiências. Aí, por exemplo, você falou, eu esqueci de qual que foi, mas você falou assim, se ele comer uma carne vermelha, tá bom. Sim. Que ela já é proteína completa e tal. Aí a gente adequa, né? A gente tem que adequar. É difícil. Assim, no hospital é mais difícil ainda. Porque, por exemplo, eu já tive um caso de um paciente idoso que ele não comia nada industrializado, ele estava hospitalizado pela ortopedia. Então, ele tinha uma necessidade proteica maior. Paciente idoso, em âmbito hospitalar, ele é sempre prioridade. Então, por exemplo, entrou o idoso, eu preciso triá-lo em 72 horas, saber o nível de risco nutricional desse paciente e, se necessário, a gente já entra com suplementação. Quando ele é vegetariano, que foi esse paciente, eu rezei todo dia para ele ter alta, deu muito trabalho, porque a gente tem um cardápio fechado, né? Eu tenho isso, e aí eu não consigo certas coisas, mas a gente precisa respeitar e tentar adequar. Aí, o que eu fiz? Eu pedi para ir o dobro de feijão, para não ir carne para ele. Graças a Deus ele comia ovo, então me ajudou. Mas é um desafio, é bem desafiador. Quando a dieta é por sonda, é mais tranquilo, porque assim, na dieta por sonda, a gente não tem sabor, não tem odor, enfim, é como se fosse um negócio aleatório entrando ali na pessoa, na cabeça da pessoa,
Direto o povo pergunta, fala, mas isso aí tem sal ou é doce? Né? Na verdade, não é nada, não tem sabor. São nutrientes, né? A gente não se preocupa com isso, porque o paciente não vai sentir, ele só vai nutrir. Então, na dieta por sonda é mais fácil. Agora, via oral é mais complicado. E aí tem casos complicadores, né? Por exemplo, um paciente de dieta pastosa vegano. Caramba! Eu ia pensar muito no caldo de feijão para ele, com lentilha e grão de bico. É difícil, mas a gente tem que respeitar. A questão, por exemplo, da vitamina B12, a gente faria a suplementação. Pode fazer a suplementação. A B12, a fibra, a gente às vezes suplementa zinco, magnésio, cálcio. Geralmente a gente suplementa no idoso. Agora, o último conteúdo. Não acabei. Acabei, não. Tá cedo, gente. Tá muito cedo, Elaine. Nutrição e álcool. É o último conteúdo da disciplina. Nutrição e álcool, gente, acho que é bem informativo, na verdade. Não tem muito assim. Talvez você já saiba, porque a maioria das pessoas fala com vocês, álcool. Quem pratica atividade física, praticantes de atividade física geralmente não fazem consumo de bebida alcoólica, porque já sabem do prejuízo do álcool no organismo como um todo. Né? A gente tem, eu deixei para vocês lá no AVA um vídeo do YouTube falando da questão da legislação da proibição de propagandas para bebida alcoólica. Vocês lembram que tinha uma propaganda da Brahma, das tartaruguinhas, as propagandas super interativas de álcool, de cerveja? Quem lembra disso? Tinha propaganda de cerveja antes na TV, eu lembro. Era uma propaganda bem engraçadinha. Saiu uma lei proibindo. A gente não pode mais ter esse incentivo ao consumo de bebida alcoólica em propaganda, tá? Quando a gente olha para o álcool, esse daqui é uma publicação de uma liga que estuda a questão da medicina, tá? Relacionada ao álcool. E aí a gente tem efeitos maléficos sistêmicos, tá? O mais importante é a questão do sistema nervoso central. Então, a embriaguez, ela acontece dependente da massa muscular da pessoa. Por que mulher tende a ser menos resistente ao álcool? A mulher, geralmente, ela fica embriagada mais rápido, porque ela tem um percentual de gordura maior que o homem, tá? E o álcool e a gordura, eles não combinam muito. Então, o álcool para a mulher, ele acaba gerando essa embriaguez maior, uma toxicidade maior ainda, mais rápida. Libera adrenalina, né? Então acelera a atividade do sangue no coração, aumenta a frequência de batimentos cardíacos. No estômago, irrita as mucosas do estômago, do esôfago, então pode causar esofagite, gastrite, diarreia. Tem um efeito diurético, tá? Nos rins, compromete o processo de filtragem de substâncias. E o fígado é o órgão-chave, porque o fígado é o órgão que faz esse metabolismo das bebidas alcoólicas do álcool, tá? Então, causa uma inflamação crônica, hepatite crônica e também cirrose. A gente sabe que 1 grama de álcool tem 7 quilocalorias. E aí, gente, são calorias que a gente fala de calorias vazias. Elas não contribuem para o estado nutricional, tá? A gente vai ver aqui que a gente tem um limiar de absorção dessas calorias do álcool. No Brasil, uma dose de bebida alcoólica são 14 miligramas de etanol. Então, quando a gente faz a classificação de bebidas alcoólicas, são 3. Cerveja, vinho e destilados. Tá? Então, sempre que a gente vai falando de bebida alcoólica, a gente vai falar de cerveja ou vinho destilado. A cerveja, ela vai ter um volume de etanol de 4 a 7%, vinho de 10 a 13% e os destilados de 30 a 50%. Então, a gente convertendo isso na dose equivalente. Então, uma dose, gente, equivalente por dia de vinho tinto são 150 ml, de cerveja 350 ml e de destilado 40 ml, tá? Isso daqui vai ter aí uma dose mais ou menos de 14 gramas de álcool. Essa é a dose equivalente, que é o que a gente considera seguro para a ingestão de um indivíduo, tá? Então, ou uma taça de vinho, ou uma lata de cerveja, ou uma dose de destilado. Quando a gente olha em termos de caloria, gente, uma lata de cerveja tem aproximadamente 150 quilocal, uma taça de vinho 107, tá? Uma dose aqui de destilado 60 ou saquê aqui 50.
A caipirinha que tem açúcar, 350 quilocal. Uma tulipa de chopp, 180. Uma tulipa de chopp, gente, equivale à caloria de um pão francês. Tem um vídeo que eu achei muito engraçado. A mulher fala, meu Deus, eu devo ter comido uns 15 pão francês à noite. Tá? Tem muita caloria as bebidas alcoólicas. Muitas calorias. O consumo ele tem que ser limitado a 1 ou 2 doses diárias. Aí fala assim, não, eu fico 10 dias sem beber, então no dia que eu bebo, eu posso beber 10 doses. Só que não é assim, né? Nosso organismo não interpreta isso. Quando a gente fala 1 ou 2 doses diárias, para homem e para mulher 1 dose, a gente está falando daquilo que o nosso organismo consegue metabolizar sem causar prejuízos. Tá? Se eu num dia consumo 10 doses, 15 doses, aí não está valendo muito a pena, a gente está fazendo essa intoxicação. Está relacionado, inclusive, gente, a doenças do sistema reprodutivo, a infertilidade em mulheres com consumo de álcool. Muita gente não sabe disso, tá? Doenças hepáticas, gastrointestinais, cardiovasculares, neuro e do sistema reprodutivo. Bom, o alcoolismo, gente, é uma doença que incapacita as pessoas. Só que, como ele é muito social, a gente não leva isso como um problema de saúde. As pessoas acham que elas bebem para socializar, sendo que, na verdade, a maioria das pessoas são dependentes disso. Tá? E isso é um grande problema. Isso custou para o nosso país, em 2002, quase 500 milhões de reais. Os transtornos causados pelo álcool, tá? De forma direta, sem falar de forma indireta, que é pior ainda. Aí, quando a gente vai falar em alcoolismo, o que é um alcoolismo? É a intoxicação provocada pelo consumo de bebidas alcoólicas, tá? É um problema médico quando modifica ou põe em risco a integridade física ou mental do indivíduo. Então, aquelas pessoas que bebe, pega a direção do carro, isso é um alcoolismo, né? Você está colocando em risco a vida de uma outra pessoa ou a sua vida, tá? Então, a sociedade, ela trata hoje o consumo de álcool de uma maneira muito aceitável, só que do ponto de vista de saúde, não é bem assim. A gente, com esses hábitos, até mesmo com incentivo a esses hábitos, a gente acaba incentivando também acidentes, a gente incentiva mortes, tem gente que bebe e não lembra o que fez. Então, violência geralmente está relacionada ao uso de álcool, tá? Isso é um problema. O que acontece, gente? Quando a gente faz o consumo de álcool em uma alta quantidade, o nosso organismo, ele só consegue metabolizar cerca de 7 gramas de álcool por hora, tá? Que vai dar, no máximo, 1.200 quilocalorias por dia. Então, se o organismo ele só consegue metabolizar 7 gramas de álcool por hora, o que for além disso, por exemplo, a gente viu que uma lata de cerveja tem 14 gramas de álcool, de etanol. Dessas 14, meu organismo só consegue metabolizar 7 por hora. As outras 7, gente, é tóxico e vai ser prejudicial, tá? São calorias, a gente vê muito pessoas desnutridas que têm esse hábito de alcoolismo. Essas pessoas desnutridas, a gente fala, mas bebida tem caloria, mas peraí, ele não consegue absorver essas calorias todas, tá? O álcool, ele vai ser absorvido diretamente no estômago primeiro, tá? Ele começa a ser absorvido no estômago, também depois no intestino delgado, e aí vai depender se essa pessoa está ou não em jejum. Quando a pessoa está em jejum, a absorção é mais rápida ainda, do que se ela não estivesse em jejum. E aí, quando a pessoa está em jejum, a absorção é mais rápida e esse álcool chega no cérebro de uma maneira mais rápida ainda. Então, ela fica embriagada mais rápido. Então, aquela história, vai beber, come alguma coisa, faz todo sentido. A gente, de certa forma, protege o estômago, o cérebro, o fígado, tá? Professora, o álcool não é metabolizado no fígado? Metabolizado no fígado, mas ele começa a ser absorvido no estômago. A digestão. Uhum. Isso. Além disso, gente, ele exaure as vitaminas do complexo B, ácido ascórbico, que é a vitamina C, está relacionado à desnutrição, aquelas pessoas que bebem e não comem nada, e ao excesso de peso, principalmente relacionado àquele negócio de beber e os tira-gosto, né, petisco. Geralmente é frito, tem alta densidade calórica e de gordura. Desidratação, porque ele aumenta essa filtração renal, a pessoa faz muito xixi e acaba desidratando. Aumento de triglicerídeos plasmáticos, então, por exemplo, a cerveja, ela tem bastante carboidrato.
Carboidrato em excesso a gente armazena na forma de triglicerídeo, tá? E dificulta a hipertrofia muscular. Então, geralmente, quem pratica atividade física não consome álcool. Quando a gente olha a diretriz brasileira da hipertensão arterial, de hipertensão, a gente tem aqui uma recomendação da moderação no consumo de álcool, tá? Que é essa recomendação que eu falei para vocês. Uma dose para mulher e para pessoas de baixo peso e 2 doses por homem que tem uma massa muscular maior. Quando a gente olha a diretriz brasileira de dislipidemia e aterosclerose, aqui, ó, cadê? Redução da ingestão de bebidas alcoólicas. Bem aqui. Tem o nível de... Tem o nível de evidência grau A. Ai, trinquei. Vocês estão vendo? É a segunda linha aqui, ó. Tem uma magnitude forte aqui, com nível de evidência grau A, para poder fazer essa redução de dislipidemia e prevenir a aterosclerose. Então, o consumo de álcool, gente, embora seja aceito, tem um contexto social, ele tem prejuízo na saúde. Na nutrição, ele faz essa esfoliação de nutrientes. E aí, a pessoa, geralmente, o consumo de bebida alcoólica está relacionado com não só o consumo de petisco, dessas coisas que têm uma alta densidade energética, mas também com a perda de certos nutrientes que a gente já tem, né, e a intoxicação. A cirrose hepática é uma doença gravíssima, causada por um excesso, principalmente, né, a causa de cirrose, excesso de álcool, que o fígado já não consegue mais metabolizar aquilo tudo, e a cirrose, ela está relacionada também com a pancreatite. A pancreatite, dependendo do grau da pancreatite, o índice de mortalidade é de 80% a 90%. Tá? Então, assim, eu sempre falo, né? Ninguém acorda gordo, ninguém acorda diabético, quando não é diabetes tipo 1, né? Nasce assim. Mas ninguém acorda com um problema crônico, essa pessoa ela vai adquirindo, dia após dia. Então, a questão do alcoolismo é a mesma coisa. Ninguém acorda cirrótico, bêbado, largado na rua, né? Começa um dia de cada vez, então a gente tem que tomar esse cuidado. Na nutrição, a gente não pode, talvez, falar, você nunca mais vai beber. Não, mas a gente pode usar a recomendação. Vai beber, então, que seja com moderação, que você tenha consciência do que você está fazendo, a questão da responsabilidade, porque a gente vê muito problema relacionado a isso. E as doses, né? A gente sabe disso, que fica aí 1 dose para mulher e de 1 a 2 doses para homem, tá? Dúvidas do álcool? Do álcool era só isso, gente, que eu tinha que falar para vocês. Não tem dúvidas? O álcool é rapidinho. A prova, o conteúdo da prova, vai cair obesidade, e os estudos na fase da vida, né? Que a gente estudou gestante, lactante, infância, adolescente, idoso. E o álcool que faltou, nutrição e álcool. O álcool é tão fácil, né? O que tem mais é questão. Porque a gente não só tem. E obesidade. Nutrição e álcool. Deixa eu só um pouquinho, senão eu esqueço. Nutrição e álcool. Aí, gente... Nossa, a Flávia tá me chamando para tomar sopa. Elas estão fazendo aula de técnica dietética. Bárbara vem tomar sopa. Nossa, ficou bonita a sopa. Fala que vai você mais 2. Gente, alguma dúvida? Sem dúvidas? Então, semana que vem é a prova. A prova, eu já falei da prova, né? Falei, né, Natanael? Tá? Sim, senhora. Tá bom. Eu deixei... Tem alguns alunos no trabalho. Não estou te entendendo. Natanael, digita para mim, seu áudio está travando. Professor, eu acho que ele quis dizer que tem alguns alunos com dúvida no trabalho. Ah, tá.
Quais são as dúvidas? Vocês querem me passar agora? Como é que vocês querem? Estou à disposição. Vocês querem que eu... Deixa eu abrir aqui o trabalho. E aí a gente dá uma olhada aqui. Acho que seu áudio, Ana Clara, não está conseguindo ouvir também, Natanael. Eu vou abrir aqui a atividade. E aí eu explico para vocês. Gente, a atividade que vocês vão fazer do planejamento dietético desse ciclo é mais simples do que a do ciclo passado, tá? Vocês vão fazer o planejamento dietético. Eu dei 3 casos para vocês, vocês vão escolher um caso, tá? Não é para fazer dos 3, é só um. Então, aqui, ó, vocês vão fazer a adequação do valor energético total, tá? De macronutrientes, fibra, sódio, cálcio e ferro. Então, o primeiro caso é uma criança, e aí eu deixei para vocês peso, idade, atividade física, enfim. Professora, 5 vezes por semana não é leve, né? Acho que é moderado. 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 Porque não especificou o que era, né? Ficou amplo, né? Mas pode considerar moderado. Quem for fazer esse aqui da criança vai apresentar a classificação do estado nutricional. Essa criança está eutrófica, ela está baixo peso, excesso de peso, tá? Vai apresentar o gasto energético total. Então, tem a apostila lá. Vocês precisam recorrer a essa apostila, porque ela resolve muito a vida de vocês. Vocês estão vendo a minha página da apostila, gente? Está dando para ver? Sim, professora. Tá. Aqui nessa apostila, ó, vocês têm um resumo praticamente da disciplina inteira. Então, aqui, mais para o final da apostila, tem os cálculos todos. Quer ver? Ó. Aqui, cálculo para os ciclos da vida. Para gestante, aí vem todas as fórmulas que vocês podem usar. Aí vem para nutrizes, para crianças. Professora, eu vou fazer pelo método simplificado do cálculo do gasto energético total. Ok, que é 1.000 calorias para o primeiro ano e adicionar 100 calorias para cada ano de idade. Tá? Então, é só me falar qual foi o método que vocês usaram. Não, professora, eu vou calcular pelo ER. Ou então, não, eu vou calcular pelo ER mais atividade física. Na verdade, não tem como fazer o cálculo do ER aqui, porque é só até 36 meses. Como a criança tem 5 anos, então vocês têm que calcular pelo ER mais atividade física. É uma criança ativa, né, aqui no caso. Tá? Então, aqui vem todas as fórmulas. Aquele lá é o primeiro caso da criança. Então, vai apresentar para mim o JET que vocês escolheram e vão calcular a dieta para essa criança. Então, essa dieta vocês vão mandar para mim na forma do quadro, com as medidas caseiras, igual vocês fizeram no ciclo passado, tá? E aí eu preciso daquela tabela de cálculo. O que vocês usaram para fazer cálculo de calorias, de carboidrato, de lipídios, proteína, fibra, cálcio, ferro e sódio. Vocês podem usar o modelo do ciclo passado, do planejamento de dietas. Vocês podem fazer para mim, deixar o cálculo de vocês inteiro, não tem problema. Eu só preciso do cálculo para poder fazer a correção de vocês. O segundo caso é um idoso de 76 anos. Então, vocês vão fazer as mesmas coisas, só que aqui é para idoso, tá? E o terceiro caso é uma gestante. Então, vocês podem escolher criança, idoso ou gestante, um dos 3. Os 3 casos, vocês vão fazer os mesmos cálculos. Então, na apostila, vocês têm as fórmulas, tá? Tem de gestante, de criança, que eu mostrei para vocês,
E de idoso eu dei agora na aula para vocês. E aqui embaixo a gente tem as DRIs, tá? Então, as DRIs é o que vai balizar vocês para poder fazer o cálculo lá, mostrar para a gente o que é, qual que é a recomendação de cálcio, de ferro, tá? Então, por exemplo, gestante. Vamos olhar a recomendação de gestante, não, desculpa, de idoso que eu quero olhar. De idoso, aqui. É um homem, lá o caso, né? Um homem idoso. Ele tem 78 anos. Então, eu quero ver a recomendação dele para cálcio. Então, eu venho aqui, homem. Ele tem 78 anos. Então, aqui, ó. Quando a gente vai olhar para fazer o cálculo da dieta, ou eu vou olhar AI, ou eu vou olhar RDA. Então, aqui na tabela, qual que é a recomendação de cálcio? 1.200 miligramas. Então, vocês precisam fazer uma dieta que tenha 1.200 miligramas de cálcio. E de ferro? Nossa, que risco foi esse? Tá parecendo meu respeito, né? De ferro, aqui é fósforo, a gente não tá olhando para o fósforo, ferro. Tá? Então, eu vou olhar aí o RDA. Então, de ferro na dieta desse idoso, eu preciso de 8 miligramas. Tá? Então, na apostila vocês têm tudo. Aqui vem todas as tabelas de DRI. Então, quem tiver com bastante dúvida, pode recorrer à apostila, que vai ficar bem mais tranquilo de vocês fazerem. Esse exercício de cálculo de dieta é bem mais simples do que o outro que vocês fizeram. Aqui vocês vão apresentar para mim qual é o estado nutricional do paciente que vocês escolheram, qual que é o gasto energético total desse paciente, tá? Como que você vai, qual que foi a sua conduta? Então, isso faz parte do planejamento dietético. Então, o gasto energético total são 2.000 quilocal. Esse idoso está eutrófico, então eu vou fazer uma dieta para ele de 2.000 quilocalorias. E aí vocês vão me mostrar lá a dieta que vocês calcularam. Eu preciso dessa dieta com as medidas caseiras, tá? E eu preciso dessa dieta com o cálculo de vocês de caloria, carboidrato, lipídio, proteína, fibra, cálcio, ferro e sódio. E as referências também conforme a BNT. Então, quem tiver perdido pode usar como base o modelo do planejamento alimentar do ciclo passado. Lembrando que aqui é só o planejamento dietético. Vocês não precisam fazer cálculo de recordatório, vocês não precisam fazer percentual de adequação, vocês não precisam fazer nada disso, lista de equivalentes, tá? É o planejamento dietético, é isso que eu quero olhar. E aí vocês têm até o dia 20 para entregar lá no Água, tá? Tá lá na semana 18. Tá na aula da semana passada, semana 18, para vocês entregarem, tá? Tá aqui, semana 18. E a aula de hoje eu deixei o pós-aula, mas são só 4 exercícios de marcar X sobre idoso. Ficou mais claro agora? Vocês têm alguma dúvida, gente? Pode perguntar. Não? Considerar não. Eu vou falar nada. Professora, Oi. não é só uma dúvida sobre suplementação para o idoso. No caso do idoso, quando ele tem alguma dificuldade na absorção, seja no trato gastrointestinal, por exemplo, a suplementação, ela tem uma eficácia, assim, na sua totalidade, ou ela tem alguma dificuldade? Só uma curiosidade. Ele tem o quê, Fran? Eu perdi o começo. Quando o idoso ele tem alguma dificuldade, seja no estômago, no intestino, tá. trato gastrointestinal, ele tem a absorção da suplementação, ela tem uma eficácia na sua totalidade? Por exemplo, se você tem um idoso, qualquer pessoa também, um adulto, que tem, vamos supor, doença inflamatória intestinal, ele não vai conseguir absorver tudo da mesma forma que absorveria se não tivesse essa doença. Se ele tem, enfim, algum comprometimento, seja no intestino, ou no estômago, ou no fígado, aí a gente precisa entender qual que é esse comprometimento e qual que é aonde a gente consegue ser mais efetivo, né? Então, isso vai ser muito individual, Fran.
Pode ser, sim, que se ele tenha, vamos supor, uma ressecção intestinal, se ele tirou um pedaço do intestino, é a mesma coisa que acontece com bariátricos. Quem fez bariátrica e fez uma ressecção do intestino precisa fazer a suplementação de vitamina B12 endovenosa. Tem que ser direto na veia. Por quê? Porque se ela tomar aquela suplementação, não vai resolver. Ela não tem a parte do intestino que faz essa absorção. Então, vai ser muito individual, tá? Mas pode acontecer sim. Uhum. Entendi. Então, a suplementação nem sempre ela é efetiva nesses casos, né? Então, Tem que ver o caso mesmo. E estudar o jeito de suplementar, né? Qual vai ser a melhor forma. Porque, às vezes, assim, não vai ser uma suplementação que vai atender a todos. Então, cada um vai ter ali a sua individualidade. A gente precisa respeitar isso. Uhum. Tá, é porque é muito comum a gente ouvir as pessoas falando, eu tenho dificuldade de absorção, ou a pessoa tem, por exemplo, problemas, tem diarreia, coisa do tipo, aí eu vou suplementar, né? Só que aí bate essa dúvida, será que vai ter uma No caso, por eficácia, exemplo, né? quem tem diarreia, alguma coisa nesse sentido, aí precisa fazer a reposição da flora intestinal, né? A gente faz essa suplementação com, por exemplo, o FOS, né? Que é o frutooligosacarídeo, é um prebiótico. Então, a gente suplementa com prebiótico para reestruturar a flora intestinal. Então, se eu tenho uma pessoa que tem deficiência de vitamina B12 e está com diarreia, primeiro eu preciso reestruturar essa flora, eu entro com uma suplementação de fibra, de prebiótico, e depois que eu reestruturei flora, eu vou fazer a suplementação do outro nutriente que eu preciso, né? Porque uma coisa depende da outra. No caso, você falou do pré, aí depois seria o probiótico na sequência? Não, não. Assim, quando a gente tem uma flora intestinal deficiente, a gente costuma entrar com prebiótico, né? Que é o micro-organismo para poder fazer essa recolonização da microbiota intestinal. O probiótico, ele vai ser mais na função de fibras, para ajudar na regularização do trato. Então, dependendo do caso, vocês devem ver isso muito nas doenças intestinais. A gente faz a suplementação de pré e pró ao mesmo tempo. Tem alguns casos que a gente faz isso. Outros casos, a gente faz só o prebiótico ou só o probiótico, né? Vai depender muito da doença, do que a gente está tratando. Tá? Mas é individual, não tem como. É bem individualizado. Se a gente está falando de desbiose, de perda de flora intestinal, a gente precisa, inevitavelmente, recorrer ao prebiótico, né? E aí, em alguns casos, a gente consegue também fazer o pró ao mesmo tempo. Tá, ok. Muito obrigada. Tchau, tchau, professora. Tchau, Fran. A Júlia perguntou se o trabalho é para o dia 20, Júlia. É para o dia 20, tá? Até o dia 20 no AVA, para vocês postarem, depois das provas. Mais alguma dúvida, gente? Vou fazer a chamada aqui. Aline. Não entrou. Ana Carla. Não está. Ana Luísa. Presente. Anderson. Aqui. Professora, estou aqui. Obrigada. Ana Carolina. Ana Clara está aqui. Daiane Costa Rita. A Daiane que estava aqui, era que estava aqui, não é? Daniela Rodrigues. Não. Daiane da Silva Rodrigues. Também não. Ela estava e saiu. Elaine estava aqui. Eulália. Presente. Fernanda Lobo. Presente. Franciele. Ellen. Presente. Heloísa. Presente. Isabelle Aguiar. Não? Júlia. Presente. Lana. Presente.
Luanda. Não. Marcela. Mariana tá aqui. Micaele. Presente. Milena Macedo. Professora, ela pediu para avisar que a internet dela caiu agora. Ela estava na aula. Obrigada. Milena Lúcio. Natanael. Acho que o Natanael tá sem áudio. Pamela. Pamela caiu. Samara. Presente. Sara. Tieme. Valéria. O Érica. A Érica tava. Também caiu. Bom, gente, então tá bom. Obrigadão. Boa prova para vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me procurar, tá? Obrigadinha. Tchau, tchau.